Olá, queridíssimo aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa segunda aula do módulo de evolução. Nela, basicamente, comentaremos aí todos os processos que evidenciam o processo evolutivo, beleza? De antemão, é importante aqui nós recordarmos, refrescarmos aí a nossa mente do que é evolução. A evolução, de maneira bem simplificada, ela pode ser conceituada como um processo no qual os seres vivos sofrem processos de mudança ao longo do tempo. Geralmente isso está atrelado aqui com adaptação, mas é importante nós pegarmos aqui o conceito no seu rodapé mesmo. Evolução de maneira correta mesmo é conceituada como o processo de variação nas frequências alélicas ao longo das gerações aí em uma população. Ou seja, os componentes genéticos de uma população vão sofrendo variações com o passar do tempo, beleza? É importante ainda destacarmos que essa variação no conjunto gênico de uma população vai ocasionar aí a formação de novas espécies, um processo qual veremos mais adiante, denominado como especiação, beleza? Inclusive, vale-se aqui destacar que até meados do século XVII, a ideia que perdurou aí foi a ideia do criacionismo. O criacionismo ele parte do princípio que tudo aquilo que tem no mundo, tudo aquilo que existe no mundo, foi criado por Deus. Vale-se ainda destacar aqui, queridos, que o meu intuito não é contrariar ou confrontar aí a ideia do criacionismo. Vale-se aqui saber-se que cada indivíduo tem a sua fé, é uma coisa individual, e não é pertinente a mim ditar ou criar nenhuma regra acerca disso, tá bom? Então, nosso intuito aqui é destacar aí o que é o processo evolucionista e confrontar frente ao criacionismo, tá bom? Como eu comentei com vocês, a partir do século XVII começa a surgir várias inquietações acerca de como que esse processo se deu. E aí vários cientistas eles começaram a se indagar acerca do como que acontece esse processo evolutivo. Será que os seres vivos não se modificam de fato mesmo? Ou será que há modificações? Beleza? E nesse sentido, eu queria que vocês olhassem essa figura aqui do slide, que representa muito bem a ideia do fixismo e a ideia do evolucionismo. Observem aqui no canto esquerdo da figura a ideia do fixismo, no qual os seres vivos eles surgiram aí mediante a criação divina e com o passar do tempo eles continuam fixos, eles não mudam. E a ideia evolucionista ela já concebe a ideia de que um ser vivo ele pode sofrer processos mutacionais. Aí não vou entrar muito nesse mérito, porque a concepção inicial não adquiria, ou melhor, não abarcava os conceitos de de mutação ou recomendação gênica. Mas a ideia evolucionista ela parte do princípio que os seres vivos vão sofrendo modificações e, consequentemente, vai surgindo aí novas espécies, tá bom? Então, de maneira bem simplificada, quero que vocês entendam que o fixismo, ele admite a ideia que os seres vivos mantêm-se aí imutáveis. E o evolucionismo, ele parte do princípio que há mudanças, há mutações, tá bom? E agora a gente adentra no mérito aí do que é a evolução biológica por base em evidências. Os quatro principais eventos aqui que podem ser elencados, que vão ir de encontro com o processo evolutivo, são a existência de fósseis, a análise comparada entre anatomia e embriologia, a ocorrência de órgãos vestigiais e, por fim, aí, semelhanças moleculares existentes entre as espécies. E a gente vai destrinchar ponto a ponto agora nessa aula. O conceito de fóssil ele é bem simples. Nada mais é do que parte de organismos que ficam aí depositados em rochas, tá bom? Isso daqui se dá basicamente por um processo acumulativo aqui que rochas vão comprimindo umas às outras e aí entre uma rocha e outra fica comprimido esse organismo. Nesse sentido, nós podemos encontrar rastros, pegadas, impressões ou até mesmo outras coisas aí. A gente vai ver alguns exemplos aqui para facilitar a nossa análise. Por exemplo, ó, tem esse indivíduo aqui, ó, o Trilobite, que é um artrópode aí primitivo marinho que viveu nos oceanos na era do Paleozoico, ó. E ele consegue ficar aqui, ó. Beleza? Então aqui tem várias evidências fósseis
que vão evidenciando que, de fato, os seres vivos eles vão sofrendo modificações com o passar do tempo. Outra figura que ilustra muito bem é esse achado aqui, ó. Tem essa espécie aqui, ó, Archaeopteryx, que era um pássaro que viveu há 150 milhões de anos, tá? E ele ainda apresenta inúmeras características que são típicas aqui de répteis. Esse fóssil ele foi descoberto aqui, ó, em 1861, e isso daqui acabou justamente como um reforço aí para a ideia de evolução biológica que o Darwin havia defendido e publicado aí em 2 anos antes, lá em 1859, com o livro A Origem das Espécies. Então aqui, ó, como eu comentei, era uma espécie de árvore primitiva que preservava aí algumas características de dinossauros, beleza? Então aqui tem uma figura que ilustra muito bem o que seria essa ave primitiva. E aqui eu quero apresentar um outro exemplo, que é um esqueleto, uma reconstrução de um mamute, que tinha cerca de 3 metros de altura. Inclusive, é um animal extinto, que viveu aí na América do Norte e na Eurásia. Então tem essa exemplificação aqui. Se eventualmente no futuro próximo vocês puderem conhecer aí o Museu de História Natural, seja de Londres, Nova York ou qualquer outro, recomendo fortemente. É assim uma sensação indescritível e vocês ficarão completamente encantadas, tá bom? Aqui, ó, tem um ancestral de formigas que foi preservado em âmbar. Então aqui é uma outra evidência de um registro fóssil, tá? E agora a gente parte aqui do princípio da comparação da anatomia e também da embriologia. Quero destacar que a anatomia ela fica em segundo plano, mas a embriologia ela é importante no sentido que nós conseguimos aqui observar principais características no período embrionário que vão caracterizar aqui um certo grau de parentesco ou um certo grau de semelhança no padrão inicial, tá? E aqui, ó, observem de baixo para cima. Os primeiros estágios aqui, de certo modo, eles são quase que iguais, tá? E com o passar do tempo aqui do desenvolvimento embrionário, vai havendo modificações que vão caracterizar o indivíduo. Então, nesse sentido, fazer uma análise frente à embriologia consegue já dar indícios do certo grau de parentesco existente entre os seres vivos, tá bom? Então aqui, ó, a gente pode pegar um embrião de um porco, de um bezerro, de um coelho e de um ser humano e observar semelhanças ali no seio do desenvolvimento embrionário, tá bom? Outro aspecto bastante interessante é pegar aqui os órgãos vestigiais, que nada mais é do que órgãos que eles se apresentam de maneira muito simplificada no organismo ou até mesmo muito diminuído, tá? E a gente consegue fazer um elo comparativo com outros seres vivos para ver se eventualmente há algum grau de parentesco ou algum grau de ancestralidade, tá? A possível explicação para que haja aí a diminuição ou degeneração desse órgão se dá aqui em parte, ora pelos hábitos de vida da espécie ou até mesmo nas pressões evolutivas que o ambiente exerce sobre esse animal. Um exemplo clássico aqui que vocês devem já ter ouvido em alguma vez da vida de vocês é a questão do apêndice cercal, ou também chamado de apêndice vermiforme. Percebam que no ser humano ele é muito pequenininho, mas em contrapartida no coelho ele é muito maior, tá? Então, às vezes vai acontecer que quando nós analisamos conjuntamente órgãos de uma espécie com outra, teremos aí que vai haver algumas semelhanças, mas em alguns esse órgão vai estar mais desenvolvido e em outros não, tá bom? Outro aspecto bastante inerente, inclusive eu acho que de certo modo, particularmente acho que é o mais importante, são as semelhanças a nível molecular. Então a gente vai partir agora daquela velha premissa do dogma central da biologia, DNA, RNA, proteínas. Uma análise a nível de DNA ou RNA consegue inferir aqui possíveis semelhanças evolutivas entre os seres vivos. Então, quando a gente analisa o DNA ou RNA, nós conseguimos inferir se acontece aqui um grau de parentesco ou não entre uma determinada espécie e outra. E nesse sentido, o quão mais próximo, o quão mais semelhante uma sequência de bases
bases nitrogenadas ou até mesmo lá os ácidos nucleicos, proteínas, for, maior vai ser a proximidade evolutiva entre uma espécie e outra. Então, nesse sentido, nós podemos analisar DNA, RNA e as proteínas. E o quão mais parecida for essas sequências entre as espécies, maior é o grau de proximidade evolutiva, tá bom? Além disso, vale aqui destacar a anatomia comparada. E a partir da anatomia, nós adentraremos em dois méritos, o de homologia e o de analogia. Vamos lá? A homologia, basicamente, ela perpassa aqui pela ideia que seres vivos eles possuem órgãos homólogos, isto é, são órgãos que possuem a mesma origem embrionária, no entanto, a função desempenhada por esses órgãos acaba diferindo-se aí espécie a espécie. Então, se vocês olharem essa figura aqui, ó, veremos que tem o braço do homem, a pata dianteira do cavalo, a asa do morcego e, por fim, a nadadeira aqui de uma baleia, certo? Se vocês observarem, as estruturas, elas de certo modo, são bastante parecidas. A gente consegue a partir disso inferir que esses indivíduos aqui, essas espécies, elas vão apresentar aí um grau de parentesco evolutivo, o que vai sugerir, portanto, que eles tiveram um ancestral em comum que acabou dando origem a esses diversos seres vivos aqui, certo? Além disso, a gente consegue inferir também que tanto o homem, quanto o cavalo, quanto o morcego, e por consequência a baleia, vão apresentar a mesma origem embrionária, certo? Mas é importante destacar-se que esses órgãos aqui, eles não apresentam a mesma função aí a depender em cada um dos seres vivos. E aqui a gente consegue observar, ó, mais bonitinho, a homologia entre os membros anteriores aí invertebrados, o que vai sugerir que eles tiveram a mesma origem embrionária e, consequentemente, que tiveram um ancestral em comum. Aqui outra exemplificação mais bonitinha para vocês observarem. E agora vem um conceito mais importante. Se a gente está falando que eles surgiram de um mesmo ancestral em comum, que possui a mesma origem embrionária, a gente consegue inferir agora, a partir disso, um conceito denominado como irradiação adaptativa. Isto é, quando a partir de um ancestral em comum surgem várias linhagens evolutivas, nós teremos aqui um contexto de irradiação adaptativa. E nesse sentido, como eu falei para vocês, o fato de haver estruturas homólogas sugere aí que tenhamos um ancestral em comum, beleza? Então vamos olhar esse fluxograma aqui, eu vou passar com o cursor e a gente vai debatendo ponto a ponto. Ó. Partindo aqui do princípio que nós tínhamos uma população inicial, e essa população inicial sofreu processos migratórios, isto é, indivíduos saindo dessa região aqui e foram cada um para um determinado habitat, a gente vai ver que ó, houve uma migração para o mangue, para o deserto e para a floresta, perdão. E aqui, em cada um desses locais, houveram pressões seletivas diferentes, houveram aí alguns outros fatores evolutivos também diferentes, a própria questão de escolha de parceiro sexual, recombinação gênica, mutações e afins, que vão gerar agora processos de variabilidade genética. E aí, consequentemente, houve um processo de isolamento reprodutivo. E agora, a partir dessa população inicial, vejam, eu tive uma população A, uma população B e uma população C, completamente diferentes entre si. No entanto, tanto a população A, quanto a B, quanto a C, tinham estruturas homólogas, o que nos sugere que têm a mesma origem embrionária e, consequentemente, que tiveram um ancestral em comum. Mas, novamente, enfatizo, o fato de ter uma estrutura homóloga não quer dizer que elas apresentam a mesma função, tá bom? E aqui, ó, um exemplo clássico que eu gostaria de apresentar a vocês é a questão das baleias modernas. Elas surgiram aqui, elas evoluíram a partir de mamíferos terrestres que, ao passar do tempo, foram aqui progressivamente se adaptando a uma vivência em ambiente aquático. Então, ó, você tinha esse mamífero aqui terrestre, foram sofrendo modificações estruturais e, consequentemente, a gente chega aqui na baleia moderna, tá bom?
Então aqui a gente parte lá daquele princípio de cladística, ó. Então você tem uma ordem aqui, essa ordem vai sofrendo afunilações, vai sofrendo um processo de irradiação, até que nós tenhamos aqui de fato o processo de especiação, tá? Ó. Então temos a pantera, temos aqui o gambá, a lontra, o cachorro doméstico, o lobo. E percebam que todos esses seres aqui, eles tiveram um ancestral carnívoro em comum, tá bom? Aqui é um outro esquema que representa muito bem aí o que é esse conceito de radiação evolutiva. Não vou entrar muito aqui nos méritos de cladística nesse momento, mas teremos aí uma aula subsequente para comentarmos sobre isso, tá bom? E agora o segundo conceito interessante de destacar-se aqui com vocês é um conceito denominado como analogia, que é basicamente um conceito no qual você tem aqui estruturas que apresentam uma semelhança morfológica, ou seja, o formato de um determinado órgão é muito parecido, e vejam, essas estruturas elas executam a mesma função. Então aqui vale-se nós falarmos que a analogia ela acontece entre órgãos que vão desempenhar a mesma função, mas em contrapartida elas se diferem aqui no que se diz respeito à sua origem embriológica. E olha que doideira, são de origem embriológica diferente, no entanto elas desempenham a mesma função. Então nós teremos agora um conceito denominado como convergência adaptativa, consequentemente um processo de evolução convergente, ou seja, as estruturas análogas elas não refletem entre si nenhum grau aí de parentesco. No entanto, essa semelhança das estruturas sugerem que essas estruturas aí, a princípio, de organismos diferentes, sofreram uma mesma variação ecológica e, consequentemente, elas convergeram aí evolutivamente para uma determinada adaptação. Nesse sentido, a gente pode falar aqui que elas sofreram um processo de evolução convergente, ou seja, diferentes indivíduos que não têm nenhum grau de relação evolutiva aparente sofreram a mesma pressão evolutiva e, consequentemente, evoluíram conjuntamente. Então, aqui a convergência evolutiva, ela passa aqui pelo sentido de que teremos aqui indivíduos com estruturas morfologicamente idênticas, tá? E que, consequentemente, elas foram meio que desenhadas, se assim posso dizer, para uma adaptação em comum, tá? Então, como que a gente pode observar aqui o conceito de convergência evolutiva? Nós temos aqui 3 espécies, certo? Essas 3 espécies, elas vivem sobre o mesmo ambiente, sofrem as mesmas pressões seletivas e, consequentemente, elas apresentam uma semelhança morfológica. Logo, essa semelhança morfológica ela é denominada aqui como estruturas análogas. E, por consequência, nós conseguimos inferir que o fato de apresentar estruturas análogas quer dizer que elas apresentam a mesma função, no entanto, com origem embrionária diferente. Beleza? Até aqui espero que esteja tudo claro para vocês. Por fim, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido a aula. E na próxima aula aí nós comentaremos outros aspectos referentes à evolução. Se vocês puderem me seguir no Instagram, @bioexatasdetona, curtir, compartilhar e comentar o vídeo, sugerindo, fazendo questionamentos, eu vou ficar extremamente feliz. Beleza? Um forte abraço, beijão e até a próxima.